Olá pessoal, a nada dá mais valor do que a Cristo. Hoje eu vou trazer uma história de uma pessoa que era ateia, essa moça que era ateia, e ela se tornou católica, ela se converteu ao catolicismo. Depois de ler Santo Agostinho, Confissões de Santo Agostinho, que se assemelha um pouco à minha história. Por quê? Quando eu tive um problema no olho, quase perdi a visão, eu comecei a ouvir Santo Agostinho, Confissões, o audiolivro. E depois fui me convertendo aos poucos ao catolicismo. A gente se converte a cada dia, né? Olha que história maravilhosa. A dela. Meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 23 anos, frequento a capela aqui em Anápolis há, não sei se 7 ou 8 anos, algo assim. Desde que eu era criancinha, eu desconfiava muito de qualquer tipo de religião. Os meus pais eram católicos, mas católicos não praticantes, como se diz hoje em dia, se é que isso pode existir. E eu achava a coisa muito estranha, porque em casa nós não tínhamos nenhum tipo de devoção, nenhum tipo de religiosidade, nenhum tipo de prática de religião mesmo. Mas, às vezes, eu ia à igreja com meu pai e eu tinha que ficar escutando umas coisas que eu absolutamente não entendia. Para piorar ainda, o padre era estrangeiro, não dava para entender o que ele falava. Então, quando eu era criança, eu não entendia absolutamente a religião, não via o sentido daquilo tudo. E eu dormia na missa, que o padre falava mais ou menos embolado, não compreendia. E ainda me incomodava porque parecia uma reunião de velhos. Todo mundo segurava a mãozinha, balançava a mãozinha, batia palma. Eu não via nada de espiritual, nada de sobrenatural, maior do que eu mesma naquelas coisas. Então, assim que eu comecei a adquirir um pouquinho mais de inteligência, eu comecei a estudar um pouquinho mais na escola, mas pouquinho mesmo, não é que eu, nossa, peguei vários livros e fui analisar, fui estudar, não. Eu só fui pra escola mesmo. Aí eu comecei a desconfiar da religião e passei a me autodenominar ateia. E não tem nada a ver com isso. Parece lógico, não tem nada a ver com isso. Porque ali, até aquele momento, pra mim, a religião era uma coisa puramente humana, puramente sentimental, de relações, de amizade, política até. Eu nunca tinha tentado ver a religião de uma maneira lógica. E ali ela começou a parecer lógica. E eu comecei a aceitar a coisa. Mas não tinha nada a ver com isso. Aí nós chegamos lá no terceiro e quarto bimestre e nós tínhamos que estudar patrística, porque era o currículo normal de filosofia. E se um professor fosse realmente dar o currículo, que não acontece muitas vezes, ele teria de falar de patrística. O professor começou a falar de patrística, colocou lá no quadro uns livros que, se nós tivéssemos à mão, seria interessante ler. E um desses livros era Confissões de Santo Agostinho. Eu não ia comprar, eu não trabalhava na época e não ia pedir para os meus pais também. Mas aí, curiosamente, cheguei em casa, meu pai estava mexendo nos livros velhos e ele falou que ele tinha encontrado pela primeira vez, depois de 29 anos, alguma coisa assim, um livro que ele ganhou de uma amiga protestante na faculdade. Eu, qual livro, pai? Ele, esse daqui. Fui ler o título, Confissões de Santo Agostinho. Falei, nossa, que maravilha. Vou ler esse livro para poder fazer uma crítica, para mostrar que eu sou muito inteligente para o meu professor. Daí eu li o livro e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi o oposto. Eu fui lendo e fui gostando muito do livro, fui me achando muito parecida em alguns aspectos, claro que não na inteligência, mas em alguns aspectos com Santo Agostinho. E ali no meio do livro eu já estava convertida. Ali na segunda série estava eu convertida. O que eu precisava fazer agora? Eu precisava ir para uma paróquia. O meu pai continuava frequentando a missa, então eu a princípio fui à paróquia que ele frequentava. Uma paróquia até grande aqui em Anápolis, de missa nova. Comecei a fazer catequese lá, mas eu estava um pouco insatisfeita com algumas coisas, porque, paralelamente, o meu professor ia me emprestando alguns livros de formação espiritual, porque eu não contei pra ele, a minha mãe contou pra ele que eu tinha me convertido, e aí ele ficou muito feliz e começou a me indicar alguns livros muito bons. O que eu me lembro agora que fez a maior diferença na minha vida foi A Fé Explicada, do padre Léo J. Treze, não sei como é que fala o nome dele assim inteirinho. Esse livro foi muito importante para eu compreender o básico. Foi uma catequese básica para mim. Só que eu estava fazendo a catequese na paróquia. Só que a catequese parecia ser mais voltada para criança, não era específica para adulto. Então era bem simplesinha, com imagenzinhas de Nossa Senhora e de Nossa Senhora. Que Jesus Cristo é Deus. Mas não era suficiente. Eu sentia que aquilo lá eu já sabia, já tinha entendido. Eu queria saber um pouco mais, coisas mais sérias, mais adultas. E estava insatisfeita. E eu ia à missa aos domingos, mas com essa formação paralela que eu tinha, também algumas coisas me pareciam insuficientes. Por exemplo, me incomodava bastante a maneira como eu via as pessoas se vestindo, mexendo no celular, ou então andando, conversando dentro da igreja. Às vezes, uma missa mal celebrada, eu já sabia que
ali na hóstia estava Jesus Cristo. Então, quando eu via, às vezes, o padre pegando no microfone e depois com a mesma mão pegando na hóstia, eu ficava terrivelmente incomodada. E também, como eu tinha redes sociais mais ativas naquela época, comecei a seguir páginas católicas. E aí nessas páginas católicas, vez ou outra, surgia algum assunto político, tecnicamente político, né? Ah, o padre tal falou isso, ou na Sé aconteceu isso. Daí eu comecei a ter muita desconfiança quanto ao clero. E eu abri meu coração, falei isso pro meu professor, que é católico. Eu falei pra ele, mas será que realmente nós temos um papa? Será que esse clero realmente é legítimo por causa disso, disso, disso? Mas como que pode o clero dizer isso publicamente, sendo que a doutrina da igreja não é essa? O clero está indo contra a doutrina da igreja. E daí ele me acalmou e me explicou muito sensatamente que, apesar de serem maus padres, pode acontecer. Às vezes uma família tem um pai ruim, uma mãe ruim. Apesar de serem maus, ainda são padres, não interessa. Ainda são bispos, ainda é o papa. E se não fosse pela barca ser conduzida pelo Espírito Santo e ela ter sido instituída pelo próprio Jesus Cristo, definitivamente ela cairia. Haveria um naufrágio. Mas ela é conduzida pelo Espírito Santo, nós precisamos ter fé nisso. Então é a barca de Pedro, você não pode sair da barca de Pedro. Para onde você vai? Para onde iremos? Se só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Então aí eu me acalmei com essa questão, eu quase entrei no sadevacantismo, né? Antes de ser batizada, eu quase entrei no sadevacantismo. Mas não, aí me acalmei, fiquei tranquila, e ele falou, escuta, eu estou entendendo que você está me expondo, e eu acho que para você, talvez seja melhor, talvez seja mais frutuoso, talvez alimente mais a sua alma, se você for a essa missa aqui. E já era final do ano, já era perto da missa do galo. Então ele me mandou o endereço da igreja, me mandou quando que era a missa do galo, aí começava meia-noite, achei um absurdo, porque não tem outro lugar aqui em Anápolis em que a missa do galo começa meia-noite, eu não sabia se tinha, né? Geralmente começa 8 da noite, 7 da noite. Mas, quem achou mais absurdo ainda foi meu pai, que tinha que me trazer. Mas eu vim e fiquei absolutamente encantada, assim. Sabe quando nos filmes a princesa encontra o príncipe e daí fica tudo em câmera lenta e aí eles percebem que é aquilo, finalmente a peça que estava faltando eles acharam? Foi tipo isso, só que não era um príncipe e eu não era princesa. Fui eu entrando na igreja e ouvindo aqueles cantos belíssimos e vendo toda aquela devoção do povo, todo virado para o altar e preocupado em manter a atenção no altar. Foi ver o padre beijando o altar antes de se virar para o povo, como que pedindo desculpa. Toda essa piedade, todo o silêncio, enfim, todo o espírito religioso ali é uma coisa que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E no primeiro momento eu já soube, eu quero ficar aqui. Aqui é onde eu preciso ficar. Aqui é o que faltava para mim. Depois da missa do galo, demorou um tempo para eu começar a frequentar definitivamente a missa tridentina, porque era um pouco longe da minha casa. Acho que mais de 10 quilômetros da minha casa. E meu pai não compreendia por que é que eu queria vir aqui se tinha missa na esquina de casa. Mas meu pai também não tinha má vontade. Eu pedia um pouquinho, insistia um pouquinho, ele me trazia. Mas não todos os domingos. Então eu às vezes frequentava a missa nova, às vezes frequentava a missa tridentina. Até que eu consegui uma certa liberdade, tirei a minha carteira de motorista e comecei a vir por conta própria, com toda a frequência, todos os domingos. E isso foi importantíssimo para mim. Cada vez que eu vinha à missa, eu percebia que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Porque eu tenho a impressão que a frequência a uma missa assim tão piedosa, feita, pensada para elevar o espírito do cristão quando ele está mais fraco, essa missa ajuda quando você precisa mais de ajuda, entendeu? Se você tá meio fraco, às vezes rezando menos do que deveria, às vezes pensando muito nas coisas que são do mundo, que tem menos importância, e você vem à missa tridentina, você leva um choque de realidade. E você lembra o que você deveria estar fazendo, em que é que você deveria estar pensando. Não nas coisas do mundo. Que, claro, elas têm o seu interesse, têm a sua necessidade, mas não é o fim da sua vida. E tudo aqui, mesmo se você se distrair numa missa tridentina, você se distrai olhando para alguma coisa que te remete à vida eterna, ao céu, à sua missão aqui, que a vida é passageira. Eu vou olhar para o altar. E daí você vê todos os movimentos dos acólitos que parecem uma dança, todos eles querendo fazer o máximo possível para serem reverentes no altar. Ou então, vou olhar para a decoração da igreja, daí você olha para o arco da igreja e lá tem uma inscrição, Gloria in excelsis Deo, e aí você começa a pensar sobre aquilo. Ou então você olha para uma imagem e do lado tem a Via Sacra. Sim, tudo bem, uma igreja decorada não é tudo, tem muitas igrejas decoradas. O importante mesmo é a missa. E durante a missa, a homilia do padre, que é muito séria, muito boa, a maneira como a missa se segue, o rito, a liturgia, é toda muito santa, muito séria, muito profunda.
Você pode se atentar a qualquer parte da missa e você vai ver ali uma profundidade nova. Ela se repete todos os anos. É diferente da missa nova. A missa nova tem A, B e C. Ano A, B e C. E aí não repete tanto. Na missa tridentina se repete todos os anos. Aí talvez você pense, se repete todos os anos, depois de um tempo fica chato. Não fica. É uma coisa assim, incrível, é realmente sobrenatural. Você sempre descobre algo novo que você não tinha percebido. E eu acredito que isso é algo mesmo divino, sobrenatural, que pra mim, talvez por uma imaturidade minha, não sei, talvez por uma incapacidade minha, pra mim faltava na missa nova. E aqui eu encontrei. Afetou muito a minha vida espiritual nesse sentido. Quando eu precisava de algo que me levantasse, mas eu não tinha sequer força para procurar essa coisa, uma leitura boa, um conselho bom, simplesmente o frequentar a missa era o suficiente para que eu voltasse ao caminho. Eu vou deixar o relato completo, né, do vídeo da conversão dela aqui na descrição do vídeo. E a história dela é muito bonita e se assemelha também à minha busca pela questão do cristianismo. Por quê? Porque eu sempre li muitos livros, e esses livros que eu lia não eram exatamente livros cristãos, mas depois eu fui direcionado, né, a ler livros cristãos. A vida intelectual do A.D. Sertiage me ajudou muito, porque antes eu lia só livros da faculdade, livros de literatura. Aí depois de um tempo eu comecei a ler Santo Agostinho, aí depois veio os livros de São Tomás de Aquino, os livros do Chesterton, e de outros, São Francisco de Assis, Edith Stein, Padre Pio, Santa Clara de Assis, enfim, vários livros que foram me ajudando. Então se assemelha, eu me identifiquei muito assim com a história dela. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.